Hoje, dia 19 de novembro, a Igreja Católica celebra com profunda reverência a memória de São Roque Gonzales, junto com os seus companheiros, Santo Afonso Rodrigues e São João del Castillo. Estes missionários jesuítas deram a própria vida, derramando o seu sangue pela fé no século XVII aqui na nossa América do Sul. Neste mesmo dia, algumas tradições também recordam Santa Matilde e São Rafael Kalinowski, almas que, com suas vidas, testemunharam de forma única o amor de Deus. Prepare o seu coração, porque hoje nós vamos mergulhar em uma história de coragem, fé inabalável e um testemunho que ecoa até os nossos dias. Vamos começar nossa jornada conhecendo São Roque Gonzales. Ele nasceu em 1576, em Assunção, no Paraguai, numa época em que o Novo Mundo ainda era um grande campo missionário. Desde muito jovem, ele demonstrou uma fé firme e um coração ardente pelo anúncio do Evangelho. Não demorou para que ele sentisse o chamado para uma vida de total dedicação a Deus. Ao ingressar na Companhia de Jesus, os jesuítas, ele consagrou sua vida a uma missão específica e desafiadora: evangelizar os povos indígenas da América do Sul. Mas São Roque não era um missionário comum, que impunha sua cultura. Ele agia com uma compaixão e um respeito admiráveis. O primeiro passo, para ele, era entender aqueles a quem queria servir. Por isso, ele se dedicou a aprender suas línguas, como o Guarani, e a compreender seus costumes. Isso abriu portas e corações. Ele não tinha medo dos desafios. Atravessou florestas densas, navegou por rios perigosos e enfrentou inúmeros perigos, sempre movido pelo desejo de levar a mensagem de Cristo. Com esse espírito, São Roque fundou diversas reduções. As reduções jesuíticas eram muito mais do que simples aldeias. Eram verdadeiras comunidades cristãs organizadas. Elas se tornaram modelos de paz, educação e solidariedade. Nesses locos, indígenas e missionários viviam em harmonia, aprendendo uns com os outros. Os indígenas recebiam educação, aprendiam novas técnicas agrícolas e ofícios, e, acima de tudo, conheciam o amor de Deus de uma forma que respeitava sua dignidade. Nessa nobre missão, São Roque não estava sozinho. Ao seu lado, caminhavam seus fiéis companheiros, Afonso Rodrigues e João del Castillo. Juntos, eles formavam uma equipe unida pela mesma fé e pelo mesmo propósito. Eles não apenas pregavam com palavras, mas viviam o Evangelho com suas atitudes. A frase que guiava seus passos era: Cristo nos chama a ser luz, onde existe escuridão. E eles levaram essa luz aos lugares mais remotos, enfrentando a desconfiança e o desconhecido com a certeza de que estavam cumprindo a vontade de Deus. O trabalho deles floresceu, e muitas almas foram tocadas pela mensagem de salvação. Mas, como a história nos mostra, onde a luz de Cristo brilha intensamente, as trevas muitas vezes reagem com violência. O ápice de sua missão, e também o seu fim terreno, aconteceu em 1628. São Roque Gonzales estava empenhado na construção de uma nova redução, que se chamaria Todos os Santos do Caaró, na região que hoje pertence ao Rio Grande do Sul, no Brasil. Ele estava cheio de esperança, trabalhando para erguer uma nova comunidade de fé. Foi nesse momento de dedicação e serviço que ele e seus companheiros foram vítimas de uma emboscada cruel. Alguns líderes indígenas, influenciados por pajés que viam nos missionários uma ameaça ao seu poder e prestígio espiritual, decidiram eliminá-los. O ataque foi brutal e inesperado. Roque, Afonso e João foram martirizados sem chance de defesa, entregando suas vidas enquanto serviam a Deus e ao próximo. Seus corpos foram profanados e queimados. Durante o martírio, seus corações foram arrancados num ato de extrema crueldade. Eles morreram como mártires,
selando com o próprio sangue a fé que tanto amaram e pregaram. Mas a história não termina na tragédia. Após o martírio, algo verdadeiramente extraordinário e inexplicável aconteceu. Um sinal claro da intervenção divina. Quando os cristãos, dias depois, conseguiram recolher os restos mortais dos missionários para lhes dar um sepultamento digno, encontraram algo inacreditável. Em meio aos restos carbonizados, o coração de São Roque González estava lá, intacto, perfeitamente preservado. Mesmo tendo sido perfurado por uma flecha e passado pelo fogo, o coração estava incorrupto, sem nenhum sinal de decomposição. Era um milagre visível aos olhos de todos. A notícia se espalhou rapidamente por toda a região, como um fogo que não se apaga. Para a comunidade cristã nascente, aquele coração incorrupto era um sinal poderoso de Deus, uma mensagem clara. Deus guarda o coração daqueles que o amam. Esse milagre fortaleceu imensamente a fé dos novos convertidos, mostrando que a vida dos mártires não tinha sido em vão. Anos mais tarde, esse sinal prodigioso foi um dos elementos fundamentais utilizados no processo de canonização que os declarou santos da Igreja. O coração de São Roque se tornou um símbolo duradouro de um amor que nem a morte pode destruir. Neste dia, como mencionei, algumas tradições também relembram outros santos. É o caso de Santa Matilde, uma virgem consagrada que viveu na Saxônia. No século XIII, ela era conhecida por sua profunda humildade, sua vida de intensa oração e seus escritos místicos. Embora sua memória seja mais celebrada em outras datas, alguns registros históricos da Igreja a associam ao dia 19 de novembro. Sua vida nos recorda a importância da intimidade com Deus, no silêncio e na contemplação. Outro santo cuja celebração pode aparecer em alguns calendários nesta data é São Rafael Kalinowski. Este santo polonês do século XIX foi um engenheiro, um soldado, um prisioneiro na Sibéria e, finalmente, um padre carmelita. Sua vida foi uma incrível jornada de fé em meio a grandes provações. Ele é lembrado por sua fé inabalável, seu cuidado incansável como diretor espiritual e sua vida de penitência e oração. O testemunho de São Roque González e seus companheiros mártires, os santos mártires do Caaró, nos deixa mensagens espirituais muito profundas para o nosso dia a dia. Primeiro, eles nos ensinam que a fé verdadeira é mais forte que o medo. Eles sabiam dos riscos que corriam, mas não recuaram, porque sua confiança em Deus era maior do que qualquer ameaça. Segundo, a vida deles nos mostra que amar a Deus de verdade se traduz em servir ao próximo, especialmente os mais necessitados e esquecidos. Eles não ficaram em suas zonas de conforto, foram ao encontro dos irmãos. E por fim, a história do coração incorrupto nos lembra que, mesmo quando o mundo tenta apagar a luz da fé com violência e perseguição, o coração que é fiel a Deus permanece vivo, pulsando para a eternidade. Que hoje, inspirados por esses exemplos, você também possa entregar o seu coração a Deus, sem reservas, confiando que Ele o guardará e o fará forte. Agora, quero convidar você a se unir a mim em oração, pedindo a intercessão desses poderosos santos. Reze comigo, com fé e devoção. Santos mártires Roque González, Afonso Rodrigues e João del Castillo, que deram a vida para anunciar o Evangelho e iluminaram nosso chão brasileiro com vosso sangue. Intercedei por nós. Dai-nos coragem para enfrentar as dificuldades do nosso tempo, fé para permanecer firmes mesmo diante das provações, e um amor generoso para servir nossos irmãos e irmãs com verdadeira humildade. Guardai nosso coração de todo o mal, de toda a amargura e de toda a falta de fé. Tornai-nos, pelo vosso exemplo, testemunhas vivas de Jesus Cristo em nossas famílias
em nosso trabalho e em nossa sociedade. Santos mártires do Caro, rogai por nós. Amém. Que a bênção de Deus, pela intercessão de São Roque Gonzales e seus companheiros, desça sobre você, sua casa e sua família. Que eles fortaleçam a sua fé e renovem a sua esperança. Se esta mensagem e esta oração tocaram o seu coração, deixe o seu amém aqui nos comentários, para sabermos que você rezou conosco. E compartilhe este vídeo com alguém que talvez esteja precisando de uma luz de coragem e fé hoje. Muito obrigado pela sua companhia. Fique com Deus e até a nossa próxima oração.